Boa tarde. Vamos abrir aqui o nosso tutorial, cujo tema, todo mundo sabe que o único tema é prova social. Foi colocado especialmente para discutir prova social. Inclusive, espero que tivesse mais gente aqui, porque afinal de contas é questão de saúde, não só, né? Apesar de ter pessoas até que compram esses conhecimentos também com a gente, né, Azane, Garibaldo, Zacarias. Mas Parece não tá vindo aí, viu? Quaresma tá vindo? Tá vindo. É porque nós temos uma reunião, na CEBIB, eu, Quaresma. Não, eu também. Você também? Mas aí eu pedi para o substituto do Rio Davi, eu acho que ele tá vindo pra cá. Quaresma tá chegando, tá só terminando de almoçar. Você vê a possibilidade de se fazer uma reunião com a doutora Linha? Eu falei sobre ela. Falou? Falei sobre. Bom, gente, é o seguinte. Nós estávamos, já tem mais ou menos um mês, né? A gente foi de São Paulo, para Brasília, para a Casa de Ação Social, onde estávamos discutindo um regulamento novo. Algumas pessoas sabem já do regulamento, né? O regulamento de ação social está aqui, se quiser dar uma olhadinha. Mandei, não mandei para mim, é grande demais, é muito grande mandar por e-mail, não sei se vai pesar. Mas é grande número de páginas, é porque está em imagem. Ah, tá. Então, pronto, a gente bota na mesa de digitalização agora, já digitaliza com Mas PDF. eu tenho um PDF. Isso aqui fica 40 graus. Mesmo no site do tribunal, na site página do do E no nosso site também tem. No nosso site também tem o novo regulamento. Porque é o seguinte, o regulamento tem mudanças, algumas, a maioria delas, alguns setores questionaram. Nós já reunimos em Brasília sobre isso e, enfim, foi o primeiro assunto, cujo tema foi prova social, o primeiro assunto que a gente começou a discutir foi o novo regulamento. Né? Aí é um ponto de pauta. Outro ponto é com a promulgação da PEC 544 e a criação do TRF8, a possibilidade concreta é de todos nós que saímos do TRF1 venhamos a perder o processo. Isso atemoriza todos nós. Isso atemoriza todos nós. Depois o Marivaldo vai falar sobre isso também. Rapidinho. Daqui a pouco você fala. Só um minutinho. Viu? Então, aí o que acontece? Nós passamos a discutir isso também. O processo social se divide em dois pontos. Não só o regulamento, que vai ser notificado agora dia 2, como a questão de mantermos o nosso plano, mesmo com a criação do TRF1. Então, são duas coisas que a gente acha importantes. Né? Urgentes, porque o CJF já anunciou que já está se debruçando com a proposta da implantação dos tribunais, que vai ser implementada, vai ser mandada já para o Congresso em agosto. Dia 28. 28 de agosto? Não. De junho. De junho. 28 de junho. 28 de junho. 28 de junho. Vem aqui o já vai pegar e pretende que você traga com qualquer 28 de junho, né? Mandar, ele vai mandar o projeto. Mandar. E isso significa o quê? A gente tem que correr para tentar viabilizar essa questão da produção do social. Temos duas noticiazinhas. Por exemplo, a Diref já se pronunciou, nos apoiando, e pediu para que a gente saia daqui hoje já com propostas claras, algumas deliberações, o norte de ação, e leve para a Diref oficialmente, para que ele leve para Brasília. Outro apoio que nos foi dado também, já verbalmente, a doutora Neuza, né, que não pôde participar da videoconferência porque está viajando. Pedimos contato também com o doutor Torinho, ele já tem contato com a doutora Lília. Então, estamos aumentando. Mas aqui, a gente não veio convidar os servidores, porque os servidores têm que participar dessa discussão, claro, é lógico. Denise, posso falar rapidinho? Agora mesmo, demorei um pouco de vir pra cá. Para quem está no O pessoal das associações também ouviu. Fala aí? Também. O microfone é aqui. Você pode olhar para cá. Não, o doutor me pediu, isso que Denise falou, né?
né? Ele não pôde vir, que ele vinha agora que ele saiu com a outra reunião, e ele pediu para poder avisar isso, que daqui, que documento que saísse, né? Resumindo, as reivindicações, o que o pessoal quer colocar, o que a gente vai colocar, o que a gente vai pedir, nosso temor, né? Seja feito em forma de documento para ele, que ele vai encaminhar ao conselho, porque ele também não sabe o que é que tem, o que é que tem de previsão, né? Qual a ideia, se ele já tem alguma ideia, ele não sabe também se tem alguma ideia, se tem alguma coisa. Mas o apoio dele é incondicional, ele tem todo o interesse também, se não me engano, acho que ele também é da social. E também aqui, o serviço médico daqui, mesmo que não é do plano social, atende aqui, usa, então o interesse é de todos, né? E não sei, tem o pessoal de Sergipe aqui, tem alguém de Sergipe aqui? Não, ele escreveu que não pode estar presente, mas que estão com a gente, aí o que decidir eles apoiam. Então fica mais forte ainda. E essa oitava região, a gente não sabe ainda das resoluções, o que é que eles vão disciplinar com relação a tudo, não só com relação à saúde, como com relação a preenchimento de cargos, a quantidade de pessoas que podem sair da sessão, podem ir para o tribunal, enfim, qualquer item, qualquer ponto, ainda vai ser disciplinado. Já tem ideias, mas comissões vão ser formadas, né? E eu acho interessantíssimo ter essa mobilização para poder mandar para o DIREF encaminhar para lá, né, Bahia e Sergipe, para que quando eles decidirem as coisas, fizerem, criarem resoluções, né, já fiquem atentos a essa preocupação, ver como é que vai ficar. O pessoal que está no plano social, né, outra preocupação, o próprio pessoal do plano social, quem hoje trabalha no plano social, se extinguir o plano social, como é que vai ser? Né? O pessoal do plano social também tem essa preocupação, tudo bem, remaneja, distribui, mas e aí? Então a gente pessoal terceirizado. E o pessoal terceirizado que trabalha. Foi uma luta de conseguir essa terceirização, né, os auditores, trabalhar com os planos, né, a questão do reembolso, tudo. Então tem várias questões que a gente vai colocar, e o que se colocar daqui, o sindicato prepara o documento, manda para a direto, o pessoal vai encaminhar e vai acompanhar, dando retorno, dependendo do que diga. Se o cara marca de novo, eu venho, falo, e o interesse meu de todo mundo. Estou aqui para ouvir também, poder opinar um pouquinho, vou levar para o doutorável, pega esse documento, eu caminho também para ele, né? Se para prazer, a gente vai. Então é isso, vamos abrindo logo. A Sergipe está representada aqui? Não, não é pelo visto não. No meio geral, mas não vamos para a Sergipe diretamente, como fazemos aqui. Bom, então, gente, vamos abrir os trabalhos. Logo, a proposta da mesa é que a gente discuta primeiro com relação à PEC 144 e depois o regulamento. Alguém diverge? Não. Não? Então, PEC 144 e depois o regulamento. Então, quem quer falar um André? Eu queria rapidinho. Rapidinho mesmo. Agora ele está emocional. Gente, é o seguinte, boa tarde, meu nome é André, eu sou servidor do TRT, certo? Mas sou coordenador do sindicato. Eu terminei de vir agora, inclusive, de uma reunião de caráter informal ainda, certo? Mas uma prévia de uma futura reunião que muito provavelmente nós trabalhadores tenhamos que fazer com os juízes de um modo geral, certo? Por conta dessas alterações dos planos de saúde. No TRT também está um caos, certo? E nossa situação é muito pior porque a gente paga, acho que o triplo do que vocês pagam aqui, né? E sem acesso a nada. Então, assim, esse tema, né, é um tema de ordem, está na pauta do dia realmente, a gente corre um risco grande essa questão do pró-social. O pró-social, inclusive, é modelo para a gente lá no TRT, né? A gente tem que lutar para realmente tentar manter, certo? Para que a gente possa ter uma referência desse tipo, para até colocar para outros tribunais utilizar esse tipo de experiência. Então, era basicamente isso. Realmente, na verdade, eu estou até gostando de ver essa quantidade de pessoas que tem aqui, porque o tema em si atrai poucas pessoas. E eu acho que, para a nossa experiência, essa quantidade de pessoas aqui para tratar sobre saúde é uma quantidade boa. Seria bom que tivesse mais, seria, mas eu acho que é um indício único, né? Então é isso. Jair? Viu, gente? Então, assim, para mim, existem duas aí, tipo, vontades, que é a vontade política, né, dos próximos desembargadores, né, implementar o pró-social. Porque a gente vê que lá no TRT realmente já se fala há mais de 10 anos que eu estou no sindicato, né, na direção, está na primeira agora, nesta agora, que a gente ouve falar de um sistema de autogestão no TRT e isso nunca sai lá. Então, o tribunal tem que tomar essa decisão política. Então, esses desembargadores novos, de 11 a 15, né, você é a quantidade, nós vamos ter que trabalhar em cima deles para eles implementar. Então, eu acho que talvez eu entenda que não seja nem o CCJ, né,
TJF, talvez seja o próprio tribunal. E agora existe a viabilidade técnica, né? Será que com essa quantidade de servidores, né? Será que com esses valores que a gente arrecada aqui é possível? Eu tive uma conversa informal com o Marivaldo, lembra o Marivaldo? Tá falando? Tá lembrado? Tive uma conversa informal com o Marivaldo, que ele parece que ele tem números que se diz quanto se arrecada aqui e quanto se gasta aqui com o pró-social. Pelo que ele me falou, parece que é uma quantidade, são valores confortáveis, né? E que todos os contratos com clínica, com hospitais, saem daqui mesmo. Então, seria uma coisa dos desembargadores desejarem implementar, pelo que ele me falou, sem muita dificuldade técnica. Então é isso. Então acho que a gente tem que acompanhar bastante isso, né? Tem que estar em cima dos desembargadores, inclusive para não ter descontinuidade. Se porventura implementar o tribunal, o que é que se faz? E parece que uma outra coisa também que fica um pouco solta aí é o fundo de reserva, né? Que parece que no começo, eu lembro que há 15 anos atrás, quando a gente entrou aqui, o pró-social era cheio de restrições porque não tinha um fundo de reserva muito grande, né? E agora a alegação para essa mudança é que estão usando o fundo de reserva. Agora, para quê, né? Dizem que estão usando o fundo de reserva para outras coisas, que não para social, inclusive para fazer aqueles atendimentos, como é que chama, o periódico lá de Brasília, parece que usaram dinheiro do pró-social. Então, assim, o pró-social tem dinheiro, certo? Então, é só a gente estar assim atento. Eu gostaria de que o Marivaldo me pudesse, Marivaldo, passa aí as informações para a gente aí, e depois o Quaresma também vai falar um pouco mais sobre isso. Eu queria fazer uma pergunta para o pessoal do sindicato. Não foi só o TRF8 que foi criado, mas outros 3, né? Foram 4 no total. O sindicato já entrou em contato com os sindicatos dos outros estados que vão ter esses tribunais formados para saber se eles também estão se mobilizando para que mantenha o pró-social nesse estado. Não tem. Só O pró-social da primeira região. O que desmembrou da primeira região, todos têm. Da primeira região. Não, vou responder essa pergunta. Já entrou, tá? Essa reunião hoje, inclusive, foi passado o convite para eles também, por e-mail, inclusive eles podem participar de conferência se quiserem. Mas, infelizmente, eles alegaram problemas, são sindicatos menores, Amazonas, eles mandaram e-mail, Amazonas, Sergipe, mandaram e-mail, dizendo que estão atentos a isso, mas que não tem condição operacional de participar hoje, mas que vão participar junto da gente nesse processo, porque eles também não têm interesse em vender pró-social. Lembra, colega, que quinta-feira agora tem uma convocação da FENAJUF para reunir os sindicatos que fazem parte da base do TRF1 para tratar sobre o pró-social. Quinta-feira agora. Já teve uma que nem foi. Então, o contato federativo está havendo. É porque assim a federação faz a convocação, às vezes o sindicato outro deixa de comparecer. Mas o contato federativo, que é o mais importante, está havendo. A gente já foi para uma reunião, essa semana tem outra, e aí a gente vai tocando para frente. Eu vou preparar para agora da Falcão e depois a gente vai caminhar já propostas sobre isso, que acho que é consenso, né? Então já tem minha proposta do que fazer com relação à manutenção do pró-social. E aí depois a gente entra no regulamento. Denise, é o seguinte, foram criados os tribunais novos, tirando Sergipe, que não participava, o restante continuaria os mesmos estados. Então, uma sugestão que inclusive a gente já conversei com você, com o Guilherme, não sei se você está lembrado, lá no auditório, de se ver a viabilidade de fazer um convênio com o TRF1 para manter os outros tribunais no pró-social. Denise, eu gostaria que você mais alto pudesse falar sobre a viabilidade técnica. Eu queria falar sobre a viabilidade técnica. Eu gostaria de ter levado o colega Cristiano e Marivaldo para lá, aí desse assunto, no final, já pega a proposta, inclusive, do colega, tá? Para poder pegar o colega. Não, com a primeira região eles têm a ver. Não, mas queremos usar o nosso texto para periódico, o periódico já passa pela mão. Eu acho que é um caminho. Ainda não ouvimos. Essa tema da
Apertou o botãozinho? É porque está no tribunal para saber da vamos ligar para o tribunal para saber por que não estamos ouvindo vocês. Certo? Então, por isso a gente vai levar para o Francisco sobre a questão disso. E quando resolve o som, a gente passa lá. Deixa eu mostrar um detalhe. Bom, sobre a viabilidade, eu fiz um estudo técnico sobre o assunto e ao mesmo tempo crítico. E queria dizer a vocês o seguinte, que isso não é nenhum favor do tribunal manter um programa de seguridade social para os servidores. Isso é uma obrigação. Isso está na lei, no artigo 183 da Lei 8.112. Então, se a Lei 8.112 prevê, inclusive, o texto dado pela 8.112 está sendo, inclusive, violado pelo tribunal. Porque ele fala em servidores efetivos e faz uma exceção com relação aos servidores, aqui não é crítica, é o que está sendo previsto, em relação aos servidores comissionados. Então, assim, a viabilidade técnica, ela é presumida, e eu digo para mim que essa é uma preocupação menor, pelo menos do meu ponto de vista, é que, primeiro, você vai poder cancelar o pró-social à toa, né? Primeiro que existe um fundo constituído há muito tempo para isso, né, que todos nós aqui contribuímos para esse fundo, e segundo que tem a lei. Tá? Então, assim, existe a previsão legal, inclusive até para o servidor ocupante de cargo comissionado, está aqui, ó, né? Aplica-se o regime geral do 13, no 183, a União manterá plano de segurança para o servidor e sua família. Isso está na lei, gente. Então nós temos que olhar um pouco, né, acreditar no que tem a legislação e esperar as coisas acontecerem. Eu tenho para mim que a manutenção é obrigatória e tenho para mim que é mais interessante, com a criação do novo tribunal, manter esse pró-social abrangendo o maior número de servidores possíveis. Abrangendo o maior número possível de servidores, porque é interessante que haja uma solidariedade. Quanto maior, né, o regime de previdência, quanto mais gente dentro do regime, quanto mais rigoroso a sua legislação, do ponto de vista de cobertura, né? É lógico que essa cobertura, não adianta a gente discutir aqui regulamento sem discutir o que se fez com o regulamento. Isso é muito importante, porque você fala assim, vamos manter o pró-social, mas se você for manter o pró-social do jeito que está, entendeu? O pró-social com o tempo vai acabar. Então nós vamos discutir isso em detalhes, entendeu? Quem são os segurados? Quem deve ser? É o servidor que tem que opinar. Quem são os segurados que você defende que tem que estar coberto pelo pró-social? Quais são as coberturas que ele tem que fazer? Ampla, geral e restrita? Vai ter que ter contribuição fixa ou transitória, porque se você estabelece contribuições transitórias, você gera insegurança jurídica na remuneração do servidor mensal. Se você vai contribuir 10% daquilo que ultrapassar uma cota, né, você vai contribuir, você não sabe o que você vai contribuir. Até aqueles que são aí dependentes indiretos, vai contribuir com 50%, o servidor vai contribuir com 50% de todos os custos. Você não sabe o que vai cair na sua remuneração. Então nós vamos discutir isso. Eu só estou dando uma prévia aqui, né, do que realmente eu preparei e fiz alguns gráficos, depois vou apresentar para vocês. Então assim, eu não tenho muita preocupação com relação à continuidade dos serviços públicos de saúde dos servidores da primeira região e, consequentemente, com a criação do oitavo região. Senhor tem o quê? Denise, pode falar um pouquinho? É uma intervenção sobre essa questão que eu acho que é gravíssima, acerca dessa questão que foi suscitada, do uso do fundo para outras finalidades que não o do pró-social, né? É assim, desvio, né, do fundo. Eu queria saber quanto a isso, se existe uma abertura dessas contas, do que aconteceu, uma questão de transparência,
como é que está sendo feita uma auditoria, porque isso também tem que ser visto, como o colega falou, todos nós contribuímos, é algo que é do nosso interesse, é algo que deve ser revertido para o próprio fundo. Então, eu queria saber o que é que está sendo feito nesse sentido. Ok, enquanto resolve a questão do Sr. Paulo Afonso, o que Marivaldo também quer falar sobre isso, e o colega de Paulo Afonso que fez outras propostas sobre isso aqui também, esclarecer a Cristina é o seguinte: a gente tem essa informação de que o dinheiro do Plano Social está sendo usado para bancar exames periódicos, que não é o fim do recurso pró-social. Né? Então a gente reivindica que não seja dessa forma, mas não tem informações detalhadas sobre isso. O que a gente sabe é que existe realmente esse recurso do pró-social sendo utilizado para cobrir alguns estados, a questão dos exames periódicos de saúde APS. A reunião brasileira que nós tivemos, nós batemos nisso, dissemos contra que esse recurso pró-social é para o pró-social. É para serviço médico dos servidores. Servidores que façam parte do plano. Exatamente. EPS, todos têm direito, até quem não faz parte do plano. Quem não paga o plano, não paga o exame, o recurso do plano, não passa os exames periódicos. Quem tem direito. Tem direito. Mas eu não tenho que pagar. Exatamente. Não, assim, seria bom, pessoal, o social está aqui, parece, porque realmente o programa social, na realidade, o social é um programa de assistência de servidores judiciários. Ele tem o CNPJ próprio, tem personalidade própria, até quando a gente precisa entrar com vantagem judicial porque ele não cumpriu a coisa que tem direito, há um questionamento que ele não é vinculado à União, é competência comum daqui, então os juízes questionam, né? Relação disso aí. Então o pessoal do Pró-Social fez essa informação, porque eles têm uma contribuição da União, pela parte, o tribunal repassa, que há questionamentos. O PGQVT é dinheiro do Pró-Social, um monte de programas, Corrida pela Liberdade, programa de não sei o quê, lá em Brasília, é dinheiro do Pró-Social. E o pessoal pode dizer mais do que ninguém que conhece como é o regulamento, a estrutura, eu só quero esclarecer que esse ponto é só em relação à criação do TRF8 e o que vamos fazer para manter o Pró-Social. Então, isso é uma outra discussão. Regulamento, aí que eu acho que entraria a questão dos gastos atuais, dos recursos, que estão colocados como justificativa para o aumento da natalidade. Então, essas coisas seria o segundo ponto da Assembleia de hoje. Primeiro seria a manutenção. Nós queremos a manutenção do pró-social, mesmo quando estivermos fazendo parte do outro tribunal. Eu gostaria de saber se esse é consenso. Eu acho que para a gente opinar a respeito disso, a gente tem que saber se a gente tem viabilidade técnica e financeira para criar um pró-social da 8ª região. Eu acho que quem trabalha no pró-social talvez tenha mais possibilidade de falar a respeito disso. E outra coisa, porque se existe questão jurídica, porque é um novo tribunal para a região, com jurisdição diferente, se vai se manter um pró-social que é uma coisa da primeira região, que em tese, esse que é o novo vai ter toda a vida própria, nova, elaborada, e esse pró-social que já diz, não, queremos unir Brasília, talvez está aqui na coisa impossível, porque é uma outra região, com outra realidade, com outra manutenção, o servidor daqui não é o mesmo da região, não é o mesmo da primeira, não é o mesmo da quarta, é tudo diferente, então se é possível. Então, depois dessa discussão, então vamos ter discussão. Eu queria que o pastor viesse falar sobre isso. Né? O Marivaldo está aí também, que está com consumo. Então tem a mulher que quer falar também. Gente, então vamos abrir o tempo para o social. Você quer falar antes? Eu quero. Eu acho que é interessante. Peraí. A colega Elisa, né? Manuela. Fazer um levantamento dos sistemas dos outros tribunais. Porque eu sou removida da 3ª região. Então eu conheço o sistema da 3ª região. Lá é assim. O tribunal licita. Não, obrigada. O tribunal não é de autogestão. O tribunal licita a parte do serviço médico hospitalar, que hoje é a MIL. Lá o valor é infinitamente mais baixo do que o pró-social. Gira em torno de R$200 para cada servidor. Se pegar até no site, vocês conseguem ver a tabela de contribuição do servidor. Existem muito mais escalas de remuneração. Então, a última escala é quem ganha acima de 15 mil, que é bem acima da nossa última escala. Então, quase todos, boa parte dos servidores já está no teto de contribuição do pró-social. E lá no de São Paulo, não. Lá de São Paulo existem várias escalas, acho que eu não vou lembrar exatamente quantas escalas. A parte de serviço odontológico, fisioterapeuta, psicólogo,
subsidiado em parte e você paga pelo uso. Então o tribunal subsidia boa parte, fora isso desconta todo mês a parte médica. Então assim, no final a repercussão econômica é muito mais baixa do que o pró-social da primeira região. Então acho que seria interessante fazer um levantamento dos outros tribunais, do sistema de saúde, porque está muito disso aí. O que eu contribuo aqui, porque quando eu vim para cá, eu optei por ficar com o pró-social daqui. Acabo pagando muito mais do que eu pagava quando estava lá. A cobertura é maior também. E lá a 1000 é nacional. Mas você tinha a possibilidade de ficar lá? Teria, mas na época eu não fiz. Então se eu volto agora, eu tenho que ter carência. Mas tem a portabilidade. O social não tem portabilidade porque não é plano de saúde. Gente, É ao contrário. O pró-social é plano de saúde. O amigo é seguro saúde. Não é, não tem plano ANS. Não tem nada, é clandestino. Não é. Você não tem André, é um programa. É um programa de servidores privados internos. Gente, então é o seguinte, sobre São Paulo, o que a gente sabe é que o sindicato nos repassa. E os sindicatos dos servidores estão muito chateados com o que está acontecendo agora em São Paulo. Porque o AMIL, gente, ele faz serviços básicos. É como se fosse um plano básico para os servidores. Quem quiser mais, paga mais. Isso é quem soube. São três tipos de plano. Você opta pelo que você quer pagar, entendeu? Mas existem 3 tipos. Todos permitem 4. O último tipo permite até o hospitalize. E assim, ainda assim, o último não. O último é mais caro. Agora o intermediário que dá acesso ao hospital sírio-libanês fica em torno disso. A gente pode elaborar um estudo sobre isso. Claro, nós já iniciamos isso. Já iniciamos uma resposta ainda sobre isso. Eu queria que o professor social falasse basicamente sobre isso, a questão da viabilidade financeira, a quantidade de manutenção, porque o assunto agora é a manutenção do plano social. Vocês não mas não podem falar. Em princípio, eu quero dizer que eu não estou falando como plano social, né? Porque o pessoal do plano social, todo mundo é servidor, né? Então, assim, na verdade, todos nós temos o maior interesse em que as coisas funcionem. Não, eu estou falando porque eu defendo a manutenção. Agora, não sinceramente ligado à TRF. Por quê? Vou partir do pressuposto do que você colocou, Francisco. Nós sabemos que temos muitas leis, mas se assim fosse, o TRF teria um plano de saúde, um programa de assistência própria. Né? Se assim fosse, o TRT, que tem uma estrutura muito maior, tem o interior todo para atender, também teria essa situação. Na verdade, nós temos uma situação extremamente privilegiada. E eu falo isso até questionando uma observação sua, que é interessante que, embora isso que você coloca, que no São Paulo é tão bom, nós temos vários servidores removidos e a primeira coisa que as pessoas fazem quando aqui chegam é aderir ao hospital social. Então, assim, realmente, se é tão bom, por que não se mantém, entendeu? Então, assim, o que a gente percebe hoje é que nós temos uma situação diferenciada. Vi Zacarias aqui, não vi? Zacarias participou de um grupo no TRT para a formação de um pró-social, entre aspas. O Ministério Público tem um co-irmão pró-social, que é o Plano Assis, durante tempo a gente, que tem a mesma estrutura, e a gente realmente se sente privilegiado. Então, o que a gente, eu sinceramente, posso até falar sobre o regulamento por conhecer, por ter estudado para aplicação, mas eu acho que a gente tem que usar esse momento aqui para ver como a gente se estrutura para não perder o pró-social. Porque essa é a nossa questão principal hoje. Não é discutir se eu vou pagar R$200 a mais. Não estou dizendo que a gente não tenha que discutir. Tem questões no regulamento que tem que ser discutidas. Pontualmente, não todas. Mas a grande questão é, nós temos interesse em manter o pró-social, nós achamos que isso é o maior salário direto que a gente tem. Sinceramente, se você me diz assim, você quer perder o auxílio saúde ao pró-social, ou desculpa, o auxílio alimentação ao pró-social, eu digo a você que eu prefiro perder o auxílio alimentação, se fosse o caso. Entendeu? Porque, na verdade, tem uma grande questão que todo mundo que entra no pró-social que vai conversar comigo, eu digo, gente, é o seguinte, quanto é que eu vou pagar, não sei o que você... Eu entendo da seguinte forma, o pró-social, ele, independente de cota, de custeio, de qualquer coisa, ele tem uma limitação. Por ser um programa de assistência, não é um plano de saúde, é um programa de assistência, de que sua despesa de custeio e contribuição, ela não pode ultrapassar 10%. Então, eu posso, ao contrário do que você falou, Francisco, estruturar que para a minha família,
família, para minha despesa com saúde da minha família,